Em entrevista exclusiva à Jovem Pan, o governador de São Paulo defende as medidas de isolamento social para combater o avanço do coronavírus. Afonso Marangoni. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, disse que o governo federal cometeria um erro ao impor a flexibilização da quarentena em alguns estados sem o diálogo com os governadores. A declaração foi dada nesta segunda-feira em entrevista ao programa Os Pingos nos Is. Segundo Dória, se uma medida neste sentido for adotada, os estados vão judicializar a questão. Um erro crasso, você romperia o pacto federativo, você criaria rupturas institucionais no país, rupturas constitucionais gravíssimas no país. Não faz o menor sentido a adoção de uma medida como essa, sem a anuência, sem o entendimento com os governadores dos estados e, obviamente, também a representação dos municípios. Seria uma medida autoritária, equivocada, de profunda ruptura constitucional no país. Eu espero que o governo federal não pense em adotar uma medida como essa, porque ele terá a reação dos governadores, e a reação dos governadores será amparada na Constituição, na institucionalidade, no Pacto Federativo. Um bom caminho, Silvio, é o entendimento, é o diálogo, não é a imposição. A imposição de medidas aos governadores implicará em ruptura institucional, ruptura democrática. Volto a repetir, não é este o caminho da força e da imposição não reflete o respeito democrático, seja aos governos, seja aos municípios. Em relação à quarentena, o governador de São Paulo voltou a dizer que o presidente Jair Bolsonaro contraria o restante das autoridades mundiais. Todos os países monitorados adotaram medidas de restrição social, de afastamento social. Até o Donald Trump, que tinha uma visão muito semelhante à do presidente Jair Bolsonaro, até 10 dias atrás, 11 dias atrás, mudou. E mudou radicalmente, porque percebeu que estava errado, teve humildade. Olha, eu não sou um fã do Donald Trump, mas reconheço que ele teve humildade de reconhecer o erro que estava cometendo e colocou a saúde pública da Secretaria de Saúde dos Estados Unidos ao lado de governadores, como o governador do estado de Nova York. Dória anunciou que o governo de São Paulo vai criar um programa de distribuição de cestas básicas para famílias de baixa renda durante a pandemia do novo coronavírus. Com a contribuição privada, além da contribuição do próprio governo do estado de São Paulo, para a composição, a aquisição e a distribuição de 1 milhão de cestas básicas com componentes proteicos e nutricionais para garantir a alimentação de 4 pessoas, uma família de até 4 pessoas, durante 30 dias. Este é o nosso esforço prioritário, a proteção social àqueles que estão desempregados, desamparados, desvalidos, aos que estão em situação de rua e proteger a saúde dos brasileiros de São Paulo. O tucano reforçou que as pessoas que desrespeitarem a quarentena poderão ser presas pela polícia. Não há ainda uma determinação do governo do estado de São Paulo da utilização da polícia militar, mas eu alertei, se as pessoas não respeitarem a quarentena, insistirem em fazerem encontros dessa natureza, musicais, de gastronomia ou de qualquer outra ordem no estado de São Paulo, nós aditaremos a medida para uma ação policial, determinando primeiro a advertência, depois a multa e, na sequência, a prisão. Pessoas que não respeitarem a quarentena poderão sofrer consequências que a lei estabelece e a lei respalda. Mas eu prefiro ainda confiar que a maioria expressiva dos brasileiros de São Paulo vai atender ao apelo da quarentena, vai compreender a importância de permanecerem em casa. Dória disse que não se arrepende de ter retribuído pelas redes sociais o elogio que o ex-presidente Lula fez aos governadores na condução da crise do coronavírus. Não houve nenhum arrependimento. Silvio, nós estamos vivendo a pior crise de saúde pública do país, a pior crise econômica do país. Tudo que nós não precisamos aqui é estabelecer e alimentar antagonismos. Nós precisamos estar juntos para vencer essa crise. Diante de uma guerra, não cabe você ficar discutindo dentro do seu campo de atuação posições políticas, ideológicas, comportamentos do passado, disputas de um passado mais remoto, mais recente. Não é hora disso. Há a hora e o momento para isso, mas não é agora. Eu tenho diferenças enormes, quilométricas, em relação
ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assim como a outros que o sucederam, como a ex-presidente Dilma Rousseff, mas não é hora de estabelecer antagonismos, nem mesmo com o presidente Jair Bolsonaro. Eu lamento até que o presidente insista em estabelecer esse nível de antagonismo, que altere o seu tom de voz, que faça manifestações até ruidosas, em alguns casos até, eu diria, muito pouco elegantes e bastante deseducadas. Nós temos que estar juntos para encontrar caminhos que salvem os brasileiros. Não é hora de disputa política, não é hora de disputa ideológica, não é hora de ficar lembrando o passado e nem estabelecer condutas com vista às eleições de 2022. É hora de salvar vidas. O governador também defendeu a decisão dele, que ampliou a quarentena no estado até o dia 22 de abril. O pior mês do coronavírus no país será esse mês de abril, vai ser o mês mais triste da história da saúde pública do país. Teremos, infelizmente, muitos óbitos, muitas pessoas infectadas e uma situação muito grave, muito aguda, o que dificulta, evidentemente, projeções de atenuamento das medidas que estão sendo adotadas por 25 dos 27 estados brasileiros. Não é só São Paulo. Nós temos outros 24 estados que estão adotando as mesmas práticas e as mesmas medidas de isolamento. Aliás, recomendação da Organização Mundial de Saúde, recomendação também do Ministério da Saúde, tendo, evidentemente, Luiz Henrique Mandetta à frente do Ministério e o seu secretário executivo, João Gabado, que, a meu ver, e no entender também dos médicos e especialistas, vem conduzindo bem o processo. João Dória disse que está preocupado com a atividade econômica, mas que agora a prioridade é salvar vidas. O grande objetivo do governo de São Paulo é proteger vidas e garantir vidas. Depois de garantir vidas, vamos retomar os procedimentos para reestimular a economia e salvaguardar a economia de São Paulo e do Brasil. Com a prorrogação da quarentena em São Paulo, representantes do comércio estimam uma perda de 45% do faturamento previsto para o mês de abril. Mesmo com os impactos, entidades ligadas ao setor defendem a continuidade do isolamento e recomendam a todos os associados que mantenham as portas fechadas. A FEComércio SP, no entanto, exige que tanto os governos estaduais quanto federal sejam mais rápidos e definam medidas mais profundas de socorro às empresas.